Rapaziada, mais uma questão de estatística, onde o conhecimento teórico vai prevalecer perante o conhecimento prático. Aquele conhecimento onde a mulher que trabalha mais. Aqui, ó, mais raciocínio e realmente conhecimento. A questão diz assim, a figura abaixo representa um histograma. Está aqui o histograma. Esse histograma, se ele for transformado em uma distribuição de frequência, ele vai te dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Então, meu histograma, se ele for transformado em uma distribuição de frequência, em uma tabelinha com intervalos de classe, eu tenho 8 colunas, o que significa dizer que eu tenho 8 intervalos, certo? Beleza. Aí, ele trata da seguinte estrutura. Em relação às medidas de centralidade do histograma, considere as afirmativas abaixo. A primeira, a média é maior que a mediana? Professor, não tem um número no histograma. Eu só quero não estou vendo O senhor esqueceu? O senhor vai completar? Não, não tem. Realmente a questão está desse jeito na hora da prova. A média é maior que a mediana? Como é que eu vou saber, rapaz? Cadê os números? Beleza, daqui a pouco nós conversamos. A distribuição dos dados é unimodal, ou seja, tem apenas uma moda? Terceira, a moda ela é menor que a média? Mais uma loucura, como é que eu vou saber se a moda é menor que a média se eu não tenho os valores para descobrir ninguém? Pois é, pessoal, por isso que eu estou falando. Mais uma questão teórica. Veja o bate-papo que nós vamos ter, mas não espalhe. Esse bate-papo é fundamental, ele é espetacular. Meus amigos, você vai conhecer agora o que nós chamamos de curvas de assimetria. São 3. Assimétrica positiva, assimétrica negativa e uma curva simétrica. Pois é, basta saber e conhecer essas 3 curvas que você faz essa questão, mais uma vez, em no máximo 25 segundos. Pois é, e com segurança, o que é melhor. Então vem cá. Primeira curva que eu quero apresentar, assimetria positiva, uma distribuição assimétrica à direita. Galera, a curva que tem assimetria positiva ou assimétrica à direita, ela tem uma concentração maior no primeiro momento, como você pode ver. O que é a concentração maior, Thiago? Observe que a curva aqui está mais alta. Então, significa dizer que a frequência nesse ponto ela é maior. A frequência, não confunda. Quando eu digo frequência, você está vendo isso aqui, ó. Pronto. Aqui eu tenho justamente a frequência. Certo? O meu FI, frequência absoluta simples. Quando você chega nesse ponto, a frequência já é menor. E aqui nem se fala. A frequência caiu de forma considerável. Mas, preste atenção. O eixo horizontal, nós estamos falando na frequência no eixo vertical, o eixo Y, o eixo das ordenadas. Já o eixo X, o eixo horizontal, o eixo das abscissas, representa os valores para X, ou seja, o nosso XI. Tiago, deixa eu ver se eu estou entendendo. Deixa eu tentar te explicar. De acordo com essa curva, você tem a moda dando um número menor que a mediana e menor do que a média. Mas o que é a moda? É o elemento que aparece mais vezes, ou seja, é a maior frequência. É exatamente o momento em que a curva atinge o seu ponto máximo. Ali é a moda. Vamos imaginar que aqui é o número 3. O número 3 foi o elemento que apareceu mais vezes. Por isso que ele tem a maior frequência. Os números que eu estou colocando não são números reais, estou dando só um exemplo. Vamos imaginar aqui que são 18 elementos. Já a mediana é o número 6, por exemplo. A mediana, ela é maior do que a moda, mas a mediana está aparecendo menos vezes. Então, vamos supor que aqui a mediana aparece 15 vezes, ou seja, o número 6 aparece 15 vezes. Não pode ser a moda, porque a moda é o elemento que aparece mais. E o 3 está aparecendo 18 vezes, que é justamente a altura. A média vai ser, por exemplo, o número 8. Porém, a média é o número 8, mas o número 8, na minha distribuição, está aparecendo apenas 6 vezes, por exemplo. Certo?
Tiago, mas por que a média é maior que a mediana? Não é frequência. Quando eu digo que a média é maior, é o valor da média é maior do que o valor da mediana, que assim é maior do que o valor da moda. Mas a frequência é maior, que é outra coisa, é a da moda, que é o pico da curva. Perfeito, pessoal. Excelente, né? O raciocínio? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Você já entendeu, daqui a pouquinho eu boto esses valores. Então, deixa eu limpar isso aqui, mas eu já coloco, tá certo? Não se preocupe, ó. Já volto todo mundo. Vamos lá. A distribuição assimétrica vai ter uma concentração, no primeiro momento, maior, ou seja, a frequência no primeiro momento é maior, e depois vai caindo. Por isso que a cauda fica para o lado direito. Se a cauda fica para o lado direito, ela tem a simetria positiva, porque aponta para o lado direito. A cauda é importante. A cauda fica para o lado direito, então a simetria é positiva, porque vai para o lado direito. Certo? Beleza. Vou colocar os valores de volta. Tá aí. Foi só um exemplo, tá? Os números. E lembrando que se for a simetria à direita, a simetria positiva, já sabemos que a moda é menor que a mediana, que por sua vez é menor do que a média. Ok? Tiago, tem como lembrar disso aí sem decorar? Tem. É só você procurar o pico. Aí você bota a moda. Valor máximo, a moda. A mediana sempre fica no meio. Então, a mediana vai ficar entre a moda e a média. E depois você põe a média. E lembrando que a média sempre fica próxima à cauda. Por quê? Porque a média é influenciada por valores extremos. Então, a cauda normalmente são valores extremos que vai influenciar a média. Beleza. Antes de passar, deixa eu devolver os números. Pronto. Assimetria negativa, ou uma curva assimétrica à esquerda. Nesse caso, observe que a maior concentração, ó, são valores maiores, são valores que estão mais à direita. Quanto mais à direita, maiores são os valores xi e fi. Pronto. Tá aí. Muito bom, pessoal. Muito legal. Não precisa decorar? Não precisa. O Tiago pode rapidamente apagar esses números. Deixa eu, aliás, apagar as medidas. E você vai me ajudar a descobrir esses valores sem decorar. Vamos lá. Primeiro passo, identificar a moda, porque é mais fácil. É só procurar o pico da curva. A curva atingiu o pico exatamente nesse ponto. Então, se aqui é a frequência máxima, nesse instante você tem a moda. Pronto. A mediana, como a própria definição diz, valor central, fica entre a moda e a média. Está aqui a mediana. E, finalmente, a média, aqui foi a mediana, a média fica dentro da cauda, porque é influenciado valores extremos. Então, a média fica aqui. Qual é a conclusão que você tira? Que o valor que vai representar a média é menor que a mediana, que, por sua vez, é menor do que a moda. Massa! Vamos agora para a distribuição simétrica. A distribuição simétrica ela é perfeita. Ela tem o lado esquerdo exatamente igual ao lado direito, o que significa dizer que a média é igual à mediana, que por sua vez é igual à moda. Os três valores são iguais. Meus amigos, falta agora voltar e conseguir identificar que tipo de distribuição nós temos. Se a simetria à direita, quando a cauda vai para o lado direito do eixo X, ou a simetria à esquerda, quando vai para o lado esquerdo, a cauda, ou se ela é simétrica. Lembrando que, para ser à direita, a concentração no início das frequências maiores. Se você tiver a simetria negativa, ou seja, à esquerda, as frequências máximas vão ficar mais à direita. E, se for simétrica, no meio. O que é que você me diz sobre a distribuição da questão? Quer tentar fazer o polígono de frequência? Calma, não estou falando nada demais. Quer fazer um desenho para tentar visualizar mais ou menos o que é que ele está propondo? Então, está aí o desenho para você ter uma noção do que é que nós estamos encontrando. Está aqui, ó. Pronto. E aí, pessoal, o que é que você me diz? Já dá para saber facilmente
que nós temos aqui um caso de assimetria positiva. A concentração mais à esquerda das frequências maiores e a cauda do lado direito. Então, assimetria positiva. Opa, eu acabei passando aqui. Deixa eu voltar. Pronto. Assimetria positiva. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Deixa eu anotar. Beleza. E fechamos a questão praticamente. Assimetria positiva. O que significa dizer cauda para o lado direito. Certo? Pronto. Galerinha, agora me diga quais são as características que nós temos quando você tem uma assimetria positiva. Diga lá. Como é que vai ficar a estrutura? Para você ter uma ideia, com relação à média, moda e mediana. Lembra? Eu nem vou colocar lá no slide. Vou forçar você a pensar agora. O que foi que nós falamos? Que a moda vai ficar justamente onde tem a frequência máxima, o pico. Então, a segunda classe é a classe modal. Aqui fica a moda. Ótimo. Mediana vai ficar no meio. Então, a mediana deve ficar mais ou menos aqui. Pronto. Mediana. E, por sua vez, a média, que é influenciada por valores extremos, fica dentro da cauda. Pronto. Característica que foi mostrada agora há pouco, que a moda, no caso da assimetria positiva, é menor que a mediana, que por sua vez é menor do que a média. Menor, embora a moda tenha a maior frequência. É o menor valor, é como se aqui fosse 1, 2, aqui é o número 2. A mediana como se fosse o número 4 e a média fosse o número 6, 7, certo? Então a moda é menor que a mediana, que é menor do que a média. O valor da moda é menor que o valor da mediana e menor do que o valor da média. Agora eu posso matar a questão? Posso. A média é maior que a mediana? Pessoal, a média é maior que a mediana? Verdade. A distribuição dos dados é unimodal, ou seja, eu tenho apenas uma moda? É verdade. A moda vai ficar aqui, ó, na segunda classe. O item também é verdadeiro. Ele é unimodal. Eu não tenho nenhuma outra classe com a mesma altura da segunda. Então, só tem uma moda. A moda é menor do que a média? A moda é menor do que a média. É sim. A moda é o menor valor das 3 medidas, quando a assimetria é positiva. Então, o item de número 3 também é verdadeiro. Matamos a questão, colocando o item E como resposta correta. As informações 1, 2 e 3 são todas verdadeiras. Guarda aí mais uma questão teórica. Claro que eu disse que a resolução, depois da leitura do enunciado, é feita em no máximo 20 ou 30 segundos, mas que na nossa resolução aqui no nosso curso, você vai precisar demorar um pouco mais, porque eu fiz toda a revisão teórica para dar essa estrutura bacana para você matar sem nenhuma dificuldade. Beleza? Show de bola? Nos encontramos então na próxima questão. Vamos lá!